Quando desprezamos um narcisista, o que realmente acontece com ele? Na maioria das vezes, estamos falando daquilo que ocorre com a vítima, mas o que ocorre com o narcisista quando ele se sente totalmente rejeitado, escanteado? Interessante que temos que verificar que o narcisista ele é uma pessoa que é estritamente vazia, ou seja, ele é carente de self, de personalidade. Então ele precisa, na verdade, da energia do outro para que ele sinta uma espécie de completude, para ele se sentir até completo. Então, nesse caso, seria pessoas satélites, São pessoas que orbitam em volta dele. Ele é uma espécie de rei sol, do qual que o efeito acontece exatamente ao contrário. Como é o sol que dá energia aos planetas, são essas pessoas que dão energias, ao narcisista. E o narcisista, praticamente sem a energia que essas pessoas lhe oferecem, ele é praticamente um nada, Então, ele é uma espécie, na verdade, de um ser parasitário ou mesmo um vampiro existencial, Ou seja, ele precisa do outro para que ele se sinta vivo, Ele tem uma atitude totalmente vampiresca. Ele suga a energia do outro para que ele possa se sentir viva. E disso ele carece de pessoas que são totalmente empáticas. Mas o que acontece com o narcisista quando uma pessoa, na verdade, decide abrir mão dele, seguir os próprios caminhos? O interessante é que dentro desses aspectos o narcisista vai terceirizar para o outro o que ele é. Como ele é um ser narcisista e não se percebe narcisista, ele vai falar que essa pessoa que não lhe quis mais é um narcisista, porque sugou tudo aquilo que ele tinha que ofertar. O interessante do narcisista, pelo menos que ele oferece, ele tem um direito de exigir que essa pessoa lhe dê tudo, bom? Ou seja, enquanto que o seu esforço é mínimo, o reconhecimento tem que ser maior, porque o narcisista ele tem uma concepção de integridade que é muito deturpada, na verdade. Ele merece pelo mínimo que ele faz, porque ele acredita que o mínimo que ele faz é o máximo daquilo que ele oferece. Então, a pessoa tirando isso dele, ele vai, por exemplo, se sentir totalmente mal, Então, o narcisista ele mostra a sua verdadeira face, na verdade, quando você quebra totalmente o vínculo com ele e decide não lhe dar mais um suprimento emocional. Então, com isso, ele vai terceirizar para você aquilo que ele é. A partir daí, ele vai mostrar suas verdadeiras características, Ou seja, ele lhe chamará de ingrato. A outra característica também interessante, que ele vai viver em constante medo e raiva. Por quê? Porque o medo é a mãe da raiva. Toda pessoa que é raivosa e odiosa é uma pessoa que é totalmente insegura, Então ela usa esse processo para poder atacar, obscurecendo a própria imagem que tem de si, porque o narcisista não gosta de ver o quão vazio ele é. Então, quando você afasta e não lhe dá mais suprimentos, e se tem outras pessoas que cortem também esse vínculo, ele vai entrar em um processo de medo e raiva, Por que medo e raiva? Ele vai se sentir totalmente ameaçado, porque ele já não tem mais vítimas, e com isso ele fica inseguro. E com a insegurança ele fica com raiva, e com a raiva ele fica totalmente violento, E com a violência ele começa a machucar as outras pessoas
que estão ao seu redor. Não só moralmente, tá bom? Mas também pode acontecer atos que beiram a violência física. Interessante que dentro desse aspecto, tá? Ele sentindo raiva e medo, ele vai mostrar periodicamente, na verdade o que ele mostrava periodicamente, agora ele vai mostrar com mais frequência, né? Que é o seu ressentimento, o seu rancor e a sua inveja quando não é reconhecido. Ele vai sentir rancor porque ele está com raiva e ele está com medo. Então com isso ele fica irritado ele fica com rancor, e desse rancor ele vai sentir uma espécie de inveja, né? Porque ele não é reconhecido, ele perdeu aquela pessoa que lhe supria esse sentimento emocional. Então quando ele vê essa pessoa totalmente feliz, né, totalmente feliz distante dele, ele vai ter essa espécie de inveja, tá? Ele sempre tenta ter o tipo de vida que aquela pessoa tem. Então é por isso que quando ele tenta conquistar aquela pessoa, ele quer sugar toda aquela energia que ela tem, como se ele tivesse a mesma vida que ela, mas não acontece desse momento. Ele vai se tornar cada vez mais vazio, e quando ele vai ficando cada vez mais vazio, mais ele vai sugando a energia da pessoa. Então, do modo inconsciente, ele tira a energia da vida da pessoa, coloca o veneno dela, tá? E com isso exige mais dela, com quanto que ele tem que oferecer, né, o pouco que ele tem, ou o nada. Então quando essa pessoa rompe o vínculo, ele vai ficar com essa característica, tá? De raiva, medo, ressentimento e rancor. Por quê? Porque a inveja, na verdade, ela trabalha, na verdade, numa espécie de, como é que eu posso dizer assim, não é recalque, é uma espécie de dispepsia. Ele apenas vai se cavando. O invejoso, ele apenas se destrói mais e mais, mais e mais. Ele vai se cavando, né? E com isso tem até a palavra de William Shakespeare que diz o seguinte: o invejoso, ele pensa que vai matar o outro se ele comer uma maçã envenenada. É aquela situação, né? Eu vou me prejudicar para que aquela pessoa se sinta mal por aquilo que ela fez comigo. Olha bem, o narcisista, ele tem uma mente tão deturpada que é lógico que ele não vai se destruir, tá? Ele jamais. Mas ele faz um teatro para fazer aquela pessoa ter remorso daquilo que ela fez com ele. Então ele sempre tenta terceirizar para o outro esse remorso que é tipicamente, né, da sua natureza. Interessante que como o narcisista, ele vive do reconhecimento alheio, né? Então, mesmo quando ele não tem mais esse reconhecimento, ele vai ficando totalmente desestabilizado, né? Então é por isso que a sua percepção, ela é totalmente emprestada. Nada que o narcisista possui é dele, tá? Ou seja, é tudo emprestado. Como é emprestado? Ele é mimetizador, né? Ele imita as emoções mesmo não as possuindo. Ele consegue demonstrar amor, ele consegue demonstrar misericórdia, ele consegue demonstrar empatia, mas quando algo está dentro do seu campo de interesse. Quando esse algo está fora do seu campo de interesse, aí sim ele, né, mostra a sua verdadeira máscara. O interessante é que o narcisista, por mais que ele não faça nada, ele é merecedor de tudo. Então, esse nada dele que ele faz já é uma característica do seu próprio self, porque ele não tem self, ele é totalmente vazio, ele rouba a identidade, ele rouba a energia do outro como se fosse sua. Mas como ele é um ser sempre vazio e é um ser sempre desejoso e desejante, todo mundo mas o narcisista tem uma concepção que é totalmente deturpada, na verdade, roubando a energia do outro. Então quando ele não tem mais energia, né, ele se sente totalmente um inútil. O medo do narcisista é ser inútil. Então é por isso que ele sempre rouba aquilo que é do outro, a identidade, a empatia, a alegria, como se aquilo fosse lhe preencher de uma certa maneira. Mas essa percepção que ele tem é totalmente equivocada. Então o narcisista, ele é uma pessoa estritamente vazia. Então quando você não alimenta o ego do narcisista, essas são as verdadeiras características que ele irá
lhe mostrar. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, tá? Para que recebam mais vídeos no tocante ao nosso trabalho. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.